Você já sentiu o peso do fracasso? Aquele vazio que aperta o peito como se o mundo tivesse conspirado para te derrubar? A escuridão que sussurra que você não é suficiente, que seus sonhos são grandes demais, que o caminho à frente é longo demais? Pare por um momento. Respire. Feche os olhos e ouça. Você nunca começa do zero. Não importa quantas vezes você caiu, quantas portas se fecharam, quantos planos desmoronaram como castelos de areia. Dentro de você há uma chama que nunca se apaga, uma força que não pode ser contida, uma verdade que transcende o tempo. Napoleon Hill, um homem que dedicou sua vida a decifrar os segredos do sucesso, sabia disso. Ele olhou para os gigantes do passado, Carnegie, Edison, Ford, e viu que o que os tornava extraordinários não era a ausência de quedas, mas a recusa em acreditar que o zero era o fim. Eles caminhavam com algo maior, algo divino, e você também caminha. Imagine por um segundo. Você é um escultor e a vida é um bloco bruto de mármore. Cada golpe, cada falha, cada erro não é uma destruição, mas um passo para revelar a obra-prima escondida dentro da pedra. Napoleon Hill dizia que o desejo ardente é a faísca que acende o fogo da realização. Mas esse desejo não é apenas querer algo, é acreditar com cada fibra do seu ser que você foi feito para algo maior. É entender que o universo, ou Deus, ou a força infinita que rege a existência, colocou em você uma semente de grandeza. E essa semente nunca morre. Ela não começa do zero. Ela cresce, mesmo nas tempestades, mesmo nas noites mais escuras. Pense em Thomas Edison. Mais de 1000 tentativas para criar a lâmpada. 1000 vezes em que o mundo poderia ter dito: desista, você falhou. Mas Edison não viu o fracasso como um fim. Ele dizia que cada tentativa era um passo para aprender o que não funcionava. Ele caminhava com uma visão, uma certeza que transcendia as circunstâncias. E essa visão o conectava a algo maior, uma força que Napoleon Hill chamava de inteligência infinita. Não era apenas talento, não era apenas trabalho duro, era fé. Fé em si mesmo, fé no propósito, fé no processo. E essa fé é o que separa os que ficam no chão dos que se levantam e constroem impérios. Agora, olhe para dentro de você. Quantas vezes você achou que estava no zero? Quantas vezes pensou que seus sonhos estavam mortos, que o tempo passou, que as oportunidades se foram? Deixe-me te dizer algo. O zero é uma ilusão. Você carrega em si todas as experiências, todas as lições, todas as dores e vitórias. Cada passo que você deu, mesmo os tropeços, construiu a fundação do que você está destinado a se tornar. Napoleão Hill acreditava que a mente humana, quando alinhada com um propósito claro e uma fé inabalável, pode mover montanhas. E ele estava certo, porque quem anda com Deus, com a força da criação, com a energia do universo, nunca começa do zero. Você está sempre construindo, sempre avançando, sempre mais perto do que imagina. Mas como acessar essa força? Como transformar essa chama interior em um fogo que ilumina o caminho? Tudo começa com a mentalidade. Hill dizia que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Sua mente é o campo de batalha onde suas maiores vitórias são forjadas, ou onde suas maiores derrotas são aceitas. O que você escolhe acreditar sobre si mesmo molda o que você se torna. Se você acredita que está no zero, que não há esperança, que o mundo está contra você, então sua mente criará essa realidade. Mas se você acreditar que cada obstáculo é uma lição, que cada revés é um degrau, que dentro de você há uma força divina que não pode ser apagada, então o mundo se abrirá diante de você. Pense em Abraham Lincoln, um homem que enfrentou falhas devastadoras, negócios que desmoronaram, eleições perdidas, rejeições constantes. Ele poderia ter aceitado o zero, poderia ter dito, não nasci para isso. Mas Lincoln tinha uma visão maior. Ele acreditava em um propósito que ia além das circunstâncias. Ele via cada derrota como preparação para algo maior. E foi essa crença, essa mentalidade inabalável que o levou a se tornar um dos maiores líderes da história. Ele caminhava com algo maior. Ele caminhava com Deus. E você? O que você acredita sobre si mesmo?
Quando você se olha no espelho, vê alguém que está no zero ou alguém que carrega uma história de resiliência, uma chama de propósito, uma conexão com algo eterno. A mentalidade é o primeiro passo. É o momento em que você decide que não importa o que o mundo jogue contra você. Você não está começando do zero, você está construindo sobre uma fundação que já existe, a fundação da sua alma, do seu espírito, da sua fé. Mas mentalidade sozinha não é suficiente. Ela é a semente, mas a crença é o solo onde ela cresce. Napoleão Hill falava sobre a fé como uma força que move montanhas. Não uma fé cega, mas uma fé aplicada, uma certeza absoluta de que o que você deseja é possível. É a convicção de que, mesmo quando o caminho não está claro, você está sendo guiado. Pense em um Walt Disney. Quando ele sonhou com a Disneylândia, o mundo riu. Um parque de diversões? Um sonho infantil? Mas Disney tinha uma crença que transcendia as críticas. Ele via algo que os outros não podiam ver. E essa crença o levou a transformar um terreno vazio em um império de magia. Ele não começou do zero. Ele começou com uma visão, uma fé e a coragem de agir. Você já parou para pensar no que realmente acredita? Não o que você diz que acredita, mas o que suas ações revelam. Suas crenças são as correntes invisíveis que guiam cada escolha, cada passo, cada momento. Se você acredita que o fracasso é o fim, você vai parar. Mas se acredita que o fracasso é apenas um degrau, você vai continuar subindo. E essa crença não vem do nada, ela é cultivada, é fortalecida pela repetição, pela prática, pela escolha diária de alinhar sua mente com o que é possível. Napoleão Hill dizia que a fé é o elixir eterno que dá vida ao desejo. E quando você caminha com essa fé, você nunca está no zero. Você está sempre a um passo de transformar o impossível em realidade. Agora, feche os olhos por um momento e imagine uma estrada. Não uma estrada qualquer, mas a sua estrada. Ela é cheia de curvas, buracos, tempestades. Às vezes, a névoa é tão densa que você não vê o próximo passo. Mas há algo dentro de você que sabe. Essa estrada leva a algum lugar. Ela sempre levou. Mesmo quando você pensou que estava perdido, cada passo estava te preparando. Napoleão Hill chamava isso de clareza, a capacidade de ver, mesmo na escuridão, o destino que você está destinado a alcançar. Clareza não é apenas saber o que você quer, é saber quem você é. É entender que o seu propósito não é algo que você encontra, mas algo que você cria, momento a momento, escolha por escolha. Pense em Henry Ford. Quando ele decidiu criar um carro acessível para as massas, o mundo disse que era impossível. Engenheiros riram, banqueiros recusaram, o mercado zombou. Mas Ford tinha clareza. Ele não estava vendo apenas um carro, ele via uma revolução. Ele via um mundo onde a mobilidade seria um direito, não um privilégio. E essa clareza o guiou através de cada obstáculo, cada crítica, cada fracasso. Ele não estava começando do zero, ele estava construindo sobre uma visão que ardia em sua alma. E você? Qual é a sua visão? Não o que o mundo espera de você, não o que seus pais, seus amigos ou a sociedade dizem que você deve querer. Qual é a chama que queima dentro de você, mesmo nos dias mais difíceis? Napoleão Hill dizia que o primeiro passo para o sucesso é definir um propósito definido. Mas esse propósito não é apenas uma meta, é uma missão. É a razão pela qual você acorda de manhã, mesmo quando está cansado. É o que faz você se levantar depois de cair. É o que te lembra que, não importa o quão longe você esteja do seu destino, você nunca está no zero. Mas clareza sem ação é apenas um sonho. E é aqui que entra o propósito. Propósito é o combustível que transforma a visão em realidade. É a força que te faz atravessar o deserto quando a água acaba. Pense em Oprah Winfrey, uma mulher que nasceu em meio à pobreza, ao preconceito, às portas fechadas. Ela poderia ter aceitado o zero,
Poderia ter acreditado que o mundo não tinha espaço para ela. Mas Oprah tinha um propósito. Ela queria inspirar, conectar, transformar vidas. E esse propósito a levou de uma infância de dificuldades a um império de influência. Ela caminhava com algo maior. Ela caminhava com Deus. O propósito não é algo que você encontra em um momento de iluminação. Ele é construído, é forjado nas decisões que você toma, nas vezes que você escolhe continuar mesmo quando tudo diz para parar. Napoleão Hill dizia: o propósito definido é o ponto de partida de toda conquista. Mas esse propósito precisa ser alimentado. Ele precisa de disciplina. Disciplina é a ponte entre o que você sonha e o que você conquista. É o compromisso de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não sente vontade. É acordar cedo, mesmo que o corpo implore por mais uma hora de sono. É estudar, mesmo que a mente esteja cansada. É dar mais um passo, mesmo que o caminho pareça impossível. Pense em Michael Jordan. Ele não nasceu o maior jogador de basquete do mundo. Ele foi cortado do time do colégio. Ele enfrentou derrotas, críticas, dúvidas, mas Jordan tinha disciplina. Ele treinava mais do que todos. Ele se dedicava a cada detalhe do jogo. Ele transformava cada fraqueza em força. E essa disciplina o levou a 6 campeonatos da NBA, a uma carreira que redefiniu o esporte. Ele não começou do zero. Ele começou com um propósito, uma visão e a disciplina para torná-los realidade. E você? Quanto você está disposto a se comprometer com o seu propósito? Quantas vezes você já deixou a preguiça, o medo ou a dúvida te desviarem do caminho? Disciplina não é sobre ser perfeito, é sobre ser consistente. É escolher dia após dia alinhar suas ações com sua visão. Napoleão Hill dizia que a disciplina é a arte de controlar mente e o seu propósito em harmonia. E quando você domina essa arte, o zero deixa de existir. Cada passo, cada esforço, cada escolha é uma construção sobre o que veio antes. Mas disciplina sem ação é apenas intenção. E é aqui que muitos param. Eles sonham, planejam, visualizam, mas não agem. Napoleão Hill dizia que a ação é o verdadeiro teste da fé. É o momento em que você pega tudo o que acredita, tudo o que sonha e coloca no mundo. A ação é coragem. É a escolha de dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê o caminho inteiro. Pense em J.K. Rowling, uma mãe solteira, lutando contra a pobreza, escrevendo em cafés enquanto seu bebê dormia. Ela poderia ter parado, poderia ter dito que o mundo não precisava de mais uma história, mas ela agiu. Ela escreveu, revisou, enviou seus manuscritos, enfrentou rejeições e Harry Potter nasceu. Ela não começou do zero, ela começou com uma ideia, uma caneta e a coragem de agir. A ação não precisa ser perfeita, não precisa ser grande. Às vezes, é apenas o ato de começar. Escrever a primeira linha, fazer a primeira ligação, dar o primeiro passo. Cada ação é uma declaração ao universo de que você acredita no seu propósito. E quando você age, algo mágico acontece. O universo responde. Napoleão Hill chamava isso de lei da atração. Quando você coloca energia no mundo, o mundo devolve energia. Portas se abrem, pessoas aparecem, oportunidades surgem. Mas nada disso acontece se você não agir. Agora, imagine que você está no topo de uma montanha. O vento é frio, o céu é vasto, e lá embaixo você vê o caminho que percorreu. Cada pedra, cada obstáculo, cada momento em que pensou em desistir. Mas você está aqui. Você subiu. E a vista, meu amigo, é gloriosa. Napoleão Hill dizia que a gratidão é o segredo para manter a chama acesa. Gratidão não é apenas dizer obrigado. É reconhecer que cada passo, cada luta, cada vitória foi um presente. É entender que mesmo nos momentos mais difíceis, você estava sendo moldado, preparado, guiado. Pense em Nelson Mandela, 27 anos na prisão. 27 anos de isolamento, de injustiça, de dor. Ele poderia ter se tornado amargo, poderia ter perdido a esperança. Mas Mandela escolheu a gratidão.
Ele era grato pela oportunidade de lutar por algo maior. Ele era grato pela força que crescia dentro dele a cada dia. E essa gratidão o transformou em um símbolo de liberdade, um homem que mudou o mundo. Ele não começou do zero. Ele começou com uma causa, uma fé e a gratidão por estar vivo para lutar por ela. Gratidão é o antídoto para o desespero. É o que te lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, você tem algo a oferecer. Você tem vida. Você tem experiência. Você tem a capacidade de escolher. Napoleon Hill dizia que a gratidão atrai mais do que você deseja. Quando você é grato pelo que tem, você abre espaço para receber mais. É como regar uma planta. Quanto mais você cuida, mais ela cresce. E essa planta é o seu futuro. Mas gratidão não significa aceitar a mediocridade. Não significa se contentar com menos do que você merece. É exatamente o oposto. É reconhecer que você já tem o que precisa para começar e que o resto virá. É entender que cada momento, cada lição, cada pessoa que cruzou seu caminho foi parte de um plano maior. Quem anda com Deus nunca começa do zero, porque cada experiência é um tijolo na construção do seu destino. E agora, vamos falar sobre adaptabilidade. Napoleon Hill acreditava que a flexibilidade é uma das chaves para o sucesso. O mundo muda, as circunstâncias mudam. O que funcionou ontem pode não funcionar amanhã. Mas aqueles que prosperam são os que se adaptam. Pense em Steve Jobs. Quando ele foi demitido da Apple, a empresa que ele mesmo criou, poderia ter sido o fim. Ele poderia ter aceitado o zero. Mas Jobs se reinventou. Ele fundou a Pixar, revolucionou a animação e voltou a Apple para transformá-la na gigante que conhecemos hoje. Ele não viu a rejeição como um fim. Ele viu como uma oportunidade para crescer. Para se adaptar, para criar algo novo. A adaptabilidade é a arte de dançar com o caos. É entender que o caminho para o sucesso não é uma linha reta. É uma trilha sinuosa, cheia de surpresas. E aqueles que vencem são os que aprendem a navegar essas curvas. Napoleon Hill dizia que todo revés carrega a semente de uma oportunidade equivalente. Mas você precisa estar disposto a procurá-la. Você precisa estar disposto a mudar, a aprender, a se reinventar. E isso nos leva à resiliência. Resiliência é a capacidade de cair e se levantar, não uma vez, mas 1000 vezes. É o que faz você continuar quando o mundo diz para parar. Pense em J.K. Rowling novamente. 12 editoras rejeitaram Harry Potter. 12 vezes ela ouviu não. Mas ela não desistiu. Ela tinha resiliência. Ela sabia que sua história valia a pena. E essa resiliência a levou a vender milhões de livros, a inspirar gerações, a criar um legado. Ela não começou do zero. Ela começou com uma ideia e a força para continuar. Resiliência não é sobre não sentir dor, não é sobre ignorar o medo ou a dúvida. É sobre sentir tudo isso e escolher continuar mesmo assim. Napoleon Hill dizia que a adversidade é o teste final da fé. É o momento em que você descobre quem você realmente é. E quando você passa por esse teste, você percebe que o zero nunca existiu. Cada queda foi apenas um degrau para algo maior. Agora vamos falar sobre aprendizado. Napoleon Hill acreditava que o conhecimento é poder, mas apenas quando é aplicado. Não se trata de acumular informações, de ler livros, de assistir palestras. Trata-se de transformar o que você aprende em ação, em mudança, em crescimento. Pense em Andrew Carnegie, um imigrante pobre que começou como operário. Ele não tinha diplomas, não tinha privilégios, mas ele tinha uma fome insaciável por aprendizado. Ele estudava, observava, questionava, e cada lição que ele absorvia, ele aplicava. Ele transformou esse conhecimento em um império do aço. Ele não começou do zero, ele começou com curiosidade, disposto a aprender e cheio de convicção. Com vontade, com a determinação de crescer. E você? Quanto você está disposto a aprender? Não apenas sobre o mundo, mas sobre si mesmo. Cada experiência, cada erro, cada vitória é uma lição. Mas essas lições só têm valor se você as usa.
Napoleon Hill dizia que o aprendizado contínuo é o que mantém a mente viva, é o que te impede de estagnar, é o que te lembra que não importa onde você esteja, você sempre pode crescer. Mas aprendizado sem visão é apenas informação, e visão sem coragem é apenas um sonho. É aqui que entra a ousadia. Napoleon Hill falava sobre a importância de pensar grande. Não apenas sonhar grande, mas acreditar grande, agir grande. Pense em Elon Musk. Quando ele decidiu criar a SpaceX, o mundo riu. Um bilionário quer colonizar Marte? Loucura! Mas Musk tinha uma visão que transcendia as críticas. Ele via um futuro onde a humanidade seria interplanetária. E ele teve a ousadia de agir, de investir tudo, de arriscar tudo. Ele não começou do zero. Ele começou com uma visão e a coragem de torná-la real. Ousadia é o que separa os sonhadores dos realizadores. É a escolha de dar um passo maior do que você acha que pode. É a decisão de acreditar que você é capaz, mesmo quando o mundo diz que não. Napoleon Hill dizia que a ousadia é o ingrediente final do sucesso. É o que transforma ideias em realidade, sonhos em impérios, visões em legados. E agora vamos falar sobre comunidade, porque ninguém caminha sozinho. Napoleon Hill acreditava no poder do mastermind, um grupo de pessoas alinhadas com o mesmo propósito, apoiando umas às outras, desafiando umas às outras, crescendo juntas. Pense nos irmãos Wright. Sozinhos, eles eram dois inventores com um sonho louco. Juntos, eles mudaram o mundo. Eles compartilhavam ideias, testavam, falhavam, aprendiam. E foi essa colaboração que os levou a voar. Quem são as pessoas ao seu redor? Elas te elevam ou te puxam para baixo? Napoleon Hill dizia que você se torna a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Escolha com cuidado. Cerque-se de sonhadores, de fazedores, de pessoas que acreditam em você, mas que também te desafiam a ser melhor. Porque quem anda com Deus, quem anda com propósito, nunca caminha sozinho. E agora chegamos ao clímax. Feche os olhos e imagine. Você está no palco da sua vida. O holofote brilha sobre você. A plateia é o mundo e a pergunta ecoa: o que você vai fazer com esse momento? Napoleon Hill dizia que a vida é uma série de escolhas. Cada escolha é uma semente, e cada semente que você planta cresce para formar o jardim do seu futuro. Você está plantando sementes de dúvida ou de fé, de medo ou de coragem, de desistência ou de resiliência. Quem anda com Deus nunca começa do zero, porque dentro de você há uma força que transcende o tempo, o espaço, as circunstâncias. É a força que guiou Edison através de 1000 tentativas, que levou Lincoln através de 1000 derrotas, que transformou Ford, Disney, Oprah, Mandela em lendas. Essa força está em você, ela sempre esteve e ela nunca vai embora. Agora, abra os olhos. Olhe para o mundo à sua frente. Veja as possibilidades, não os limites. Veja as lições, não os erros. Veja o destino que está esperando por você. Napoleon Hill dizia que o sucesso é a realização progressiva de um objetivo digno. E cada passo que você dá, cada escolha que você faz, é uma realização. Você não está no zero. Você nunca esteve. Você está no caminho, e o caminho é seu. Então, levante-se, haja, acredite, persista, seja grato, adapte-se, aprenda, seja ousado, cerque-se de gigantes e, acima de tudo, caminhe com a certeza de que você nunca está sozinho. Quem anda com Deus carrega o universo dentro de si, e o universo nunca começa do zero. Vá agora, o mundo está esperando pela sua grandeza.